Olá, meus amores, vamos começar mais uma live que tem o tema Como lidar com as emoções. Você sabe qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Sentimentos são construídos. Sentimentos, ele vem dos pensamentos, das coisas que você acredita. Então, gera os sentimentos. E as emoções, elas vêm de acordo com aquilo que você está sentindo. Então, são emoções básicas, né? Que é a alegria, medo, raiva, tristeza, afeto, nojo, surpresa. Então, esses são sentimentos. Então, o que nós vamos falar aqui envolve tudo, né? Sentimentos, emoções, né? Essas que eu disse são as emoções básicas, né? Que se você formar as primeiras letrinhas, vai dar o nome Marta. Medo, alegria, raiva, tristeza, afeto, e tem mais também o nojo e a surpresa. Então essas são as emoções básicas. E os sentimentos, eles vêm daquilo que a gente acredita, dos pensamentos que a gente tem. Então hoje nós vamos englobar tudo, né? Emoções, sentimentos, como lidar com eles. Vocês já imaginaram, gente, vocês conseguirem gerenciar emoções, não ficar mais frágil emocionalmente, porque a pessoa frágil emocionalmente, ela fica exposta, ela fica fragilizada, então ela fica exposta até mesmo a outros, né, que às vezes mesmo sem querer se tornam manipuladores, né, e muitas vezes outras pessoas tiram proveito daquela pessoa frágil, né. Então, a fragilidade, eu sempre falo aqui, a fragilidade não é aquela fragilidade quando a gente está, às vezes, meio triste, né? Está meio para baixo, a gente está frágil. Então, não é essa fragilidade que eu falo aqui, né? Porque essa faz parte da vida mesmo. Mas a fragilidade que eu falo, emocional, é aquela prejudicial, né? Que não te deixa agir. Boa tarde, a Vera está sempre aqui com a gente, acompanhando. E sejam todos bem-vindos, os que forem entrando aí. Então, hoje nós vamos começar com o assunto como lidar com os sentimentos, com as emoções, né? Então, eu coloquei a caixinha lá e surgiu algumas dificuldades, né, que alguns de vocês têm. E talvez, mesmo que não seja exatamente essa dificuldade que você tem, mas eu tenho certeza que você vai tirar proveito por adaptar aquilo que você tem. Porque o processo é o mesmo, certo? Mesmo porque lá na caixinha, a dificuldade, por exemplo, que apareceu ali foi que tem dificuldade de lidar, por exemplo, com a frustração, com a incapacidade, a insegurança, a necessidade de aceitação. Então, não importa, o processo é o mesmo para a gente conseguir gerenciar bem isso e conseguir aquilo que a gente tanto quer, né? Porque quando a gente está bem, o que acontece? A gente fica mais produtivo, a gente consegue realizar coisas. E isso traz satisfação, alegria, é isso que a gente quer, não é? Só que aquilo ali fica como que um freio de mão, segurando ali. Se for a gente ilustrar como se a nossa vida for um fluxo de um rio e a nossa meta estiver lá adiante e a gente está nesse fluxo para alcançar a meta, então esses obstáculos que a gente tem no meio do caminho são como pedras ali, né, que nos impede de chegar na meta. Então não é que nunca vai ter pedra nenhuma ali, a gente sabe que faz parte também, mas só que a gente pode tornar essa pedra maior, né, mais alta, mais baixa, de acordo com aquilo que a gente significa as coisas. Porque às vezes o mesmo problema de uma pessoa e outra, uma encara como uma montanha e a outra já não é assim, né? Consegue transpor. Por quê? É o modo de significar aquilo. A Jaque chegou, seja bem-vinda. Ok, então vamos usar uma das dificuldades que foram faladas lá na caixinha. Vamos usar a frustração, né? Então, a frustração, ela é algo que impede a pessoa de chegar até lá no objetivo, ok? Então, gente,
importantíssimo a gente ter uma meta. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho meta, eu não sei o que eu faço. Bom, se você não tem meta, então se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, inclusive esse lugar que você está agora. Então você não precisa nem de assistir a live, porque se você já está bem, onde que você não está sentindo necessidade de ter meta nenhuma, então você já atingiu sua meta, né? Já está aí no seu lugar, né? Mas se você quer ter uma meta e quer sair do lugar e quer atingir seus objetivos, então essa live é para você. Aí digamos que sim, então eu tenho uma meta, ou então, eu não sei, né? Me ajuda aí, como que eu posso encontrar a minha meta? Então é assim, a meta sempre é ao contrário da sua dor. A meta sempre é o contrário da sua dor. Oi, Marcela, filha linda. A Jaque também. A Ruth, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Pode interagir aí. Então, gente, é sempre o contrário. Por exemplo, no caso ali da frustração, né? Minha dor é frustração, eu sinto frustrada. Por isso que nada é mais importante do que como você se sente. Sempre comece pela dor. Não tenho meta. Qual é a sua dor? Por isso que eu fiz aquela perguntinha lá. Qual a emoção que você está tendo mais dificuldade de lidar? Ou sentimento, né? Aqui a gente está englobando tudo. Aí colocaram lá a frustração. Bom, então a meta seria o quê? O contrário da frustração. Aí, por exemplo, pode ser várias coisas, mas eu escolhi, quando eu respondi ali, eu escolhi a palavra realizações, né? Porque se a pessoa, ela tem frustração, aí ela quer ter o quê? Ela quer ter realizações, porque ela não vai ter frustrações, ela vai ter realizações. A Marcela disse ali a insegurança, lá também apareceu essa palavra. Então, eu tô sentindo, minha dor é a insegurança. Bom, então qual é a sua meta? Ter segurança. Só tem dois lados, o que você quer e o que você não quer. Então, assim fica fácil de atingir sua meta. Igual mostrou lá também. Minha dor é ser incapaz, eu não consigo realizar as coisas. A incapacidade? Tá, então qual é o contrário, né? O que você quer? Em vez de você se sentir incapaz, você quer sentir o quê? Eu quero ser capaz. Então é a sua meta, ser capaz. Outra coisa lá, necessidade de aceitação, dificuldade de aceitação, né? Bom, então o que você quer então no lugar disso? Eu quero ter mais aceitação das coisas, ser uma pessoa que aceita com naturalidade, ser uma pessoa que se sente amada, valorizada, aceita. Então essa é a sua meta. Vocês viram que interessante? Então eu te pergunto, qual é a sua dor? Porque cada um vai ter uma dor diferente, né? Então essa é a sua dor. Então o que você quer no lugar disso? Pronto. Aí você achou sua meta. Então onde que nós vamos entrar no assunto agora? Olha, o nosso assunto é como lidar com as emoções. Por quê? Porque a tendência do ser humano é o quê? Se eu estou frustrada, eu quero ter realizações, a tendência é 8 ou 80. Eu quero passar dessa condição de frustração para ser uma pessoa realizada. Eu esqueço esse meio aqui. Eu esqueço que o termômetro, ele não é do 36, ele pula para o 38. Tem os graus. Eu esqueço que para eu ver se está frio ou quente, não é o grau lá, tá 9 graus, tem que pular para o 20. Não. Tem os graus. Então, entre a frustração e ser uma pessoa realizada, também tem suas etapas. Tem emoções diferentes aqui no meio. E é isso que nós vamos aprender hoje, a explorar isso para poder lidar. Porque como é que eu vou lidar com as emoções se eu nem sei como funciona? E um dos pontos para ter uma boa estrutura emocional, quem está me acompanhando há mais tempo sabe que o conhecimento é fundamental.
Só relembrando, conhecimento, repetição e impacto emocional. E isso que eu estou falando faz parte do conhecimento. Como é que você vai ter impacto emocional? Como é que você vai ter repetição? Repetir o quê? Eu não sei. A gente não aprendeu isso, gente, na escola, que deveria ter sido aprendido, né? Que evitaria muito sofrimento. A pessoa sai tirando 10 em todas as provas. Às vezes ela tem o QI elevado. QI, de inteligência. Mas e o QI? De emoção. Não tem estrutura às vezes. Uma pessoa inteligentíssima não tem estrutura. Isso é muito triste. Então, o que é essa aula aqui? É para a gente aprender como que funciona eu chegar de onde eu tô para onde eu quero e dar um zoom aqui no meio para entender o que acontece aqui no meio para eu trabalhar isso. A Marcela falando verdade. E é emocionante, gente, a gente conhecer a si mesmo. É uma jornada incrível, porque vocês não vão sair daqui dessa live do mesmo jeito. Vocês vão sair com um entendimento maior da sua estrutura emocional. Conseguindo... eu tenho certeza que você entendendo bem o assunto, você vai sair outra pessoa daqui da live. Você vai sair uma pessoa prestando atenção nas suas emoções, colocando nome nas suas emoções. Eu tenho uma aluna que ela conta a experiência dela até hoje. Ela não sabia colocar nome nas emoções. Vou até falar quem é. É a Simone Bonomo, vocês seguem ela lá. Ela até deu um depoimento esses dias agora num vídeo dela no YouTube. Né? Então ela falou isso, que ela não sabia. Por isso que eu estou expondo ela aqui, porque ela mesma falou lá no vídeo. Até estou convidando vocês a assistir também. É um depoimento que ela dá lá de 30 coisas que ela aprendeu durante todo esse tempo de vida dela. E entre essas coisas, ela citou que ela não sabia colocar nome nos sentimentos. A gente sai da escola sabendo que tem que estudar para tirar 10 na prova. Tem que estudar para a prova. Mas a gente não sai entendendo que a gente precisa entender como funcionam as emoções. Estudar para a prova sabe que tem que fazer. Aí chega lá depois, né? Quando o mundo, né, exige, como o mundo começa a pressionar, aí a gente começa a fazer tudo certinho para tirar 10. Às vezes a gente tira o 10, mas o mundo não premia. O mundo não premia. Aí o que vem? Frustração, sentimento de incapacidade, insegurança, dificuldade de aceitação. É tudo aquilo que a gente falou. Então, é por quê? Por um motivo que a gente não aprendeu a lidar com as emoções. A gente nem sabia que entre o que eu não quero e o que eu quero, ali no meio tem várias emoções para eu lidar. Então, agora você já sabe. Então, bora lá? Vamos ver como que a gente pode conseguir isso. Então, agora vocês já sabem, né? Que tem os graus aqui de emoções. Então, suponhamos que a frustração, o primeiro passo é entender aquele sentimento de frustração, a gente não ter ele como inimigo. Embora, claro, ele é um sentimento negativo, né? Porque ninguém quer ficar frustrado. Mas vamos ver uma coisa. Essa live fica gravada em algum lugar? Sim. Por enquanto eu estou deixando sim no IGTV, ok? Porque eu pretendo pôr numa plataforma. Então vocês aproveitam lá, viu, gente? Qualquer dia eu vou tirar tudo lá. É por isso a importância do autoconhecimento. Ajuda a nomear as emoções e a lidar melhor com eles. Sim, é isso que nós vamos fazer agora aqui. Nomear as emoções aqui no meio, para a gente saber lidar com elas. Ok? Então, o primeiro ponto, a primeira emoção que a gente tem, aquela primeira dor, não ter ela como uma inimiga. Vocês vão entender por quê. Aquela frustração ali,
embora ela seja assim, né, um sentimento negativo, mas ela tá ali para te ajudar. Ela não é sua inimiga. Ela é um radar. E um radar, ele te ajuda a chegar onde você quer. Mas aí você fala, e como assim? Se eu tô sentindo frustrado, como é que ele vai me ajudar? Sim, porque ele tá te mostrando que não é ali que você tem que ficar. É como se o radar aqui da frustração te falasse assim, ó, você viu que você tá frustrado? É porque não é assim que você quer que aconteça. O lugar certo é você ir do lado oposto. Lembra que tem só dois lados? O que não quer e o que quer. Então, aqui não é, você tem que ir lá pro lado oposto. E quem quer obedece, né? Quem quer atingir alvos obedece, né? Ah, não é aqui que eu quero ficar, não? Ah, então tá bom, obrigado por me avisar a frustração. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para ir lá onde eu quero? Aí a mente dá as respostas. Vocês entenderam como ele é um radar? Aí o que você faz? Ou eu, né, que é a tendência do ser humano, em vez da gente ir para aquele rumo que a gente quer, não. Como a gente não entende, né, que tem esses graus aqui, aí a gente vai lá, faz pirraça. Aí a gente vai lá, vai na cama, vai chorar. Que faz parte o choro, sim, mas vocês vão entender que tipo de choro que é depois que realmente vai valer a pena. Mas esse aqui de choro, de ficar no lugar, de não sair do lugar, e você paralisa ali e não faz nada, sendo que o rumo certo é pro outro lugar. Mas você tá batendo ali, ó, na frustração. Então é igual o radar, gente. Suponhamos que você tá com radar. Aí você tá indo certinho, né? E ele tá te orientando. Tá te orientando. Aí, de repente, você toma um rumo errado, um caminho que não é aquilo que você quer, que é aquela meta sua. Lembra que no comecinho que a gente falou sobre meta, qual meta que você quer? Eu quero ser uma pessoa realizada, Então, só que às vezes você, ali no meio do caminho, você se sente incapaz, aí vem aqueles pensamentos negativos, aí o que acontece? Vem a frustração. Aí no caso, se fosse um radar, né, literal, aí o que ia acontecer? Você pega um caminho diferente, aí o radar, ele tá te falando o lugar certo, aí de repente ele fala, não é aí. A voz ali do radar fala que você tomou o caminho errado, não é por ali. Aí o que ele faz? Ele fala, vira direita, vira direita, vira direita. Você não virou. Aí ele vai reformular, retomar, fazer uma outra rota para você seguir lá para onde que você quer. Mas ele vai sempre te levar ali para onde que você programou ele. Então, assim são as nossas metas. Vocês não estão programando agora? Eu não quero ter essa dor, eu quero ser o quê? Quero ser uma pessoa que realiza coisas, né? Que eu vou ser uma pessoa realizada. Então, quando você sente a frustração, é o radar, entenda isso, é o radar. É ele te dizendo, falando, não é por aí. Toma outro caminho, não é aí. Imagina se você não sentisse nada, não sentisse frustração, não sentisse nada. Você ia para aquele caminho que você não quer e não ia achar o rumo certo para aquela meta sua. Ia ser tudo confuso. Agora você entendeu que a frustração não é sua inimiga? Assim como também a incapacidade, a insegurança, não é sua inimiga, é um alerta, é um radar. Viram? As mudanças já começam por aí. Por que tem pessoas que têm estrutura emocional, o mundo cai ao redor, a pessoa está ali tranquila, na dela? É porque ela gerencia bem as emoções, ela não permite que aquelas coisas que acontecem afetem o emocional dela. Então é isso que nós estamos aprendendo a fazer aqui.
Acabamos de aprender agora que a frustração, ela não vai mexer comigo de um modo negativo. Ela é um sentimento negativo, mas eu vou saber gerenciar a frustração. O primeiro passo é saber que ela não é minha inimiga. Sem o radar, não poderíamos saber por onde ir. Claro, Ruth. Eu fico tão feliz quando vocês pegam o ponto. É porque eu antes também não sabia. E agora eu sei. Então, por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês. Porque é uma realidade, gente. É libertador você saber gerenciar bem. Então, por isso que eu falei que vocês não vão sair as mesmas pessoas daqui dessa live. Porque agora você já sabe que aquele sentimento, aquela dor sua, ela não é sua inimiga, ela é seu alerta, seu radar. E olha que nós nem começamos a ver as outras emoções, né? Nós estamos vendo a primeira, aquela dor sua. A frustração é impulsionadora? Então, depende, Jaque. Ela pode ser ou pode não ser impulsionadora. Vai depender de como você encarar ela. Porque se você encarar a frustração como uma emoção negativa, como sua inimiga, ela não vai ser impulsionadora. Pelo contrário, ela vai te esmagar ali. Como muitos estão esmagados agora. E tenta levantar e não consegue emocionalmente. As pessoas ali pisam. E ela também se pisa, porque ela não sabe. Mas agora não, agora você sabe. Por isso que eu falo, chega de fragilidade emocional. Agora é a sua vez. Então ela só pode ser impulsionadora, a frustração só pode ser impulsionadora a partir do momento que você sabe lidar com ela. A partir do momento que você encara ela como radar. Entende? Bom, qual o outro passo então? Tá bom, então eu encarei como radar. Então, já que o nosso assunto aqui é passar da frustração para as realizações, então o primeiro passo é encarar a dor como radar. E agora, o que eu faço? Gente, agora que começa a jornada. Já que a ressignificação entra aí. Tudo isso aqui é ressignificação. Nós estamos pondo novos significados naquilo que a gente já acreditava antes, que não estava ajudando em nada, né? Mas que agora sim. Então, já que eu sei que a frustração, ela não é minha inimiga, então eu vou sentir ela. Porque a gente, quando tem um sentimento negativo, é que a gente quer tirar igual um carrapato. Tira, né? Tira aqui essa frustração, porque eu quero ser uma pessoa realizada. Só que não consegue. Porque a frustração, ela não é para ser tirada igual um carrapato, que você vai lá, arranca ela e pronto. Não. Você tem que sentir, viver ela. Aí que muitos têm dificuldade. Porque na hora que fala, eu viver essa dor, Deus me livre. Ninguém quer sentir dor, gente. Só que a gente encara aquela frustração com uma dor muito maior do que ela realmente é. Porque a gente pensou tanta coisa negativa, que aquela dor, ela aumentou de tamanho. Lembra daquela frase? Que quando a gente desanima, o problema cresce e a capacidade diminui. Então, o tamanho da frustração que está aqui, ó. E você tentando tirar ela como se fosse um carrapato. Não é por aí. Então, quando você desanima, o problema cresce, a capacidade diminui, vamos fazer o contrário. Vamos aumentar a capacidade, que não é nem a gente que vai diminuir isso aqui, o problema. A gente vai encarar ele de como ele realmente é. Da realidade, tirando tudo aquilo que a gente acrescentou naquele que a gente significou errado naquilo ali. Então, aí que a gente vai encarar, que vai ver que aquela frustração não tem tanta dor igual a gente imaginou que era. Mas a gente nunca vai descobrir isso se a gente não experimentar, se a gente não viver aquele sentimento, aquela emoção, não sentir ela profundamente. Só que a pessoa, ela com tanto medo da dor que ela não sente. Por isso que acontece
É, quase isso, Jaque. A Jaque perguntou assim: então, para saber lidar com a dor, é preciso enfrentá-la, vivê-la, certo? Certo quando você disse vivê-la, não enfrentá-la. Vivê-la, simplesmente, vivê-la. E como que eu vivo a minha frustração? Eu vou lá no cantinho, me pergunto, o que eu tô sentindo agora? Aí eu descubro que é a frustração. Aí que entra o colocar nome nos sentimentos. Tá bom, é frustração. Mas por que eu tô frustrada assim? O que aconteceu? Ah lá, Marcela, a gente quer evitar pensar nela. E daí ela fica lá. E daí sabe o que a gente faz? Tá frustrada, tem que trabalhar, tem que ir lá no evento, tem que ir na reunião, tem que ir lá não sei aonde, pelo Zoom que seja. Aí a gente tá frustrada, coloca um sorriso no rosto e vai. Eu tô frustrada, chorosa. Eu coloco um sorriso no rosto e vou. Converso com as pessoas, converso. Eu quis passar da frustração para a realizada. Gente, não que seja errado, podemos sim pôr o sorriso no rosto, a gente é até incentivada a pôr um sorriso no rosto. Não é errado não, é certo, viu? Mas eu te pergunto, gente, em vez disso aqui, em vez de colocar assim, não é melhor um sorriso natural? Não seria melhor ainda uma paz interior, esse sorriso vir de dentro, o mundo caindo e nós sorrindo? Não é muito melhor? É muito melhor. Igual a Marcela falou, uma máscara, tanto que aí vai lá a pessoa põe lá, né, e tira selfie. Tudo bem, nada, né? Não tem importância. Mas se você quer que o sorriso seja natural, então você pode fazer isso, ó. Porque você não vai precisar mais disso, ó. Entende? Não precisa mais disso. Porque agora você já consegue, você já sabe como faz, o passo a passo, que eu vou repetir agora. Ah lá, o Dudu pediu para te dizer, sorrir é muito melhor. Sorrir é muito melhor, gente. Sorriso natural, a paz vem de dentro. Mas para esse sorriso, eu conquistar ele, eu ter ele, é saber como funciona para eu ter ele. Então, o primeiro passo, sempre recapitulando, ter aquela dor não como inimiga, mas como um radar para me ajudar a chegar onde eu quero. Então, aquela frustração está me dizendo, Raquel, você lembra da sua meta? Não é por aqui não. Tá. Então eu vou lá pro meu cantinho, vou pegar minha frustração e vou trabalhar ela, viver ela, né? Agora que entra o viver. Como que eu vivo a frustração? Eu como que pego ela na mão, gente. Isso é gerenciar as emoções, isso é muito gostoso. Gostei de brincar disso, né? Porque aí você pega aquele sentimento, aquela emoção e fala, mas por que eu tô frustrada, né? Aí é a hora que você entra, porque você tava com medo de entrar na dor, mas aí você entra. Ah lá, ó, Cris, né? Tá aprendendo a lidar. Muito bem, esse é o objetivo. Então você trabalha, explora, não é julgamentos, sem julgamentos, ok? É explorar, é diferente, é entender, explorar. Então, puxa vida, né? Ô, frustração, eu tava com medo de te encarar, te olhar, eu achei até que eu tinha que te enfrentar. Mas eu vi que não é assim. Eu tenho que apenas sentir, só sentir. É como eu abrir uma gaveta. Sabe quando você não vai procurar nada? Nada, você vai só vai abrir a gaveta. O que tem aquilo naquela gaveta? Aí você abre a gaveta assim e apenas olha, sem julgamentos, sem nada, só olhando. O que tem aqui dentro dessa gaveta? O que tem aqui dentro das minhas emoções, sentimentos? Eu achei uma frustração. Ô, frustração. Por que você está tão frustrada assim, né?
Ah, é porque fulano me fez ficar assim. Opa, fulano fez você ficar assim? Então você não assistiu a última live dos valores. Por quê? Porque aí eu vou passar a entender que eu não vou depender do outro para ser feliz, mas eu mesma, né? Assumir a autorresponsabilidade, é eu assumir o porquê. Porque se o outro tem problema, aí é problema do outro. Você mal está conseguindo resolver os seus problemas. Se você estiver frustrado, então você ainda quer pegar o do outro. Deixa o outro, é você. Aqui a gaveta é sua, filha. Assuma a sua gaveta. Assuma ela, pega ela. O que, que eu vou fazer? Tira a palavra ele ou ela. Eu. Aqui a palavra é eu. E isso, a Marisol dizendo, é para nós. Ela falou que parece que não olhamos para dentro de nós mesmos. Você chegou depois, Marisol. Eu comecei aqui a live falando que na escola a gente aprende de tudo. Aprende a estudar para fazer a prova. Só que a gente não aprende a olhar para dentro, a experimentar. Aí chega na vida adulta, quando a gente tem que enfrentar o mundo, a gente também quer tirar 10 na prova, mas a gente não quer experimentar. A gente nem aprendeu a fazer isso. Nós estamos vendo agora aqui. Aí por que eu tô frustrada? Ah, eu sei que eu não vou falar ele ou ela, eu, né? Eu, na verdade. Qual o primeiro passo que eu posso dar para eu sair dessa frustração e para eu atingir aquela meta lá que eu coloquei? Qual o primeiro passo? Aí as respostas vêm, gente. A resposta vem. Nós somos criados maravilhosamente. A nossa mente foi projetada de um modo impressionante. Quando você fizer essa pergunta para você, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? A sua mente vai te dar a resposta. Não sou eu nem o outro que vai te dar a resposta, é você. Só que você não conseguia enxergar, não conseguia ter essas respostas, porque a sua frustração estava te cegando. Porque você só enxergava ela como negativa. Agora não. Olha lá, ó, a Jaque falando, ó. Gente, parecer mais fácil, melhor que ela ensina que realmente é. Isso, mas só que quando você analisa a situação, você vê que é mais fácil do que você imaginava que era. Não era aquilo tudo, não, gente. Lembra que a mente mente? Você fazia aquela tipo tempestade num copo d'água, quando você encarou, você viveu aquele sentimento, você viu que não era daquele jeito que você queria, que você achava que era, não era aquela dor enorme que você achava que era. Lembra do limão, quando espreme? Se eu puser aqui na colher o limão, espreme o limão, põe assim na sua boca, ó, põe sal ainda e põe assim, ó, pega aí na sua boca. Não saliva? Então, a mente mentiu. Não tem limão nenhum aí. E você sentiu, salivou. Então é a mesma coisa, a frustração ali. Você pensou mil coisas da frustração, a dor foi enorme, mas na hora que você viveu ela ali, não era aquilo tudo, não. E pelo contrário, você criou coisas para chegar no seu objetivo. Só que aí o sentimento muda. Aí, agora que nós vamos concluir, né, o assunto, falando dos sentimentos aqui do meio. Porque aí você já não tem frustração mais. Por quê? Porque você já viu que não é aquilo tudo. Aí você que vai ver depois qual que é a emoção que você vai ter. Aí é com você, é você que vai explorar o seu sentimento. Mas pode ser, por exemplo, uma raiva. Pode ser raiva depois da frustração. Por que raiva? Porque você descobriu que não é que você ficou paralisada todo esse tempo por uma coisa que você poderia mudar e estava dentro de você mesmo e você estava esperando do outro. Aí talvez você vai sentir raiva de si mesmo, sei lá. E aí é hora de você fazer o mesmo processo. Você se pergunta: o que eu estou sentindo? É raiva. Aí você pega aquele sentimento, como que pega, né, na mão. Por que eu tô sentindo raiva? Ah, é porque eu senti raiva de mim mesmo, porque eu tava fazendo diferente. Aí você vai também viver essa raiva. Como que eu vivo a raiva? É entendendo. Ah, mas eu tava com raiva de mim mesmo, mas é porque eu não sabia, né? Agora eu sei. Então,
né? Aí qual o próximo sentimento? Pode ser um alívio. Vocês viram como mudou? Vai mudando o sentimento? Antes você queria sair da frustração para realizada. Agora você já viu que passou pela raiva, pelo alívio e assim por diante. Talvez agora você possa passar para criatividade. Por quê? Porque se você não está mais frustrada, não está mais com raiva, você está aliviada. Gente, o que realiza uma mente aliviada? Conta para mim. Uma mente aliviada, ela está sem interferências. Ela pode criar coisas que antes ela não estava criando. Porque ela não estava enxergando. A negatividade era tanta que ela não enxergava. Mas agora ela enxerga, ela consegue. E agora é que começa as realizações. E de repente você realiza tanta coisa e que você diz, puxa, era isso? Que coisa boa, gostei de brincar disso. Né, Ruth? Entender nossas emoções nos ajuda a lidar com elas da melhor maneira possível. Isso tem nome, Ruth. Chama gerenciamento de emoções. E é o que nós queremos. Por quê? Porque para atingir aquela meta de ser uma pessoa realizada, segura, capacitada, com aceitação, para ser isso, você é uma gerenciadora de emoções. Porque se você conseguiu ser, é porque você é uma gerenciadora de emoções. Por isso a importância, né, de entender. Então vamos pegar os pontos principais, porque já deu o tempo da live. Enquanto isso, depois vocês vão me pondo aí o que vocês vão levar dessa live, tá? O que vocês tiraram de bom. Mas só recapitulando, né, gente? Tirar os pontos principais. A gente viu que a gente é preciso ter metas, né? Preciso não, se você quiser, né? Você pode ter metas. E como eu acho a minha meta? Eu acho pela dor. O que está doendo? Qual é a maior dor que você tem agora? Pensa aí, pensa numa situação que te causa muita dor e que você evita até mesmo pensar naquilo. Pensou naquela situação? Que dor que é? Qual o nome desse sentimento? Aí você coloca o nome do sentimento, vê qual sentimento que é. O que você quer no lugar disso? Ai, eu tô tão triste, desanimada, eu quero ficar uma pessoa animada, disposta. Então essa é a sua meta. Disposta, animada. Tá, qual o primeiro passo para você atingir? Ficar uma pessoa disposta, animada. Bom, o primeiro passo é eu entender que aquela tristeza que eu tô, aquele desânimo, não é meu inimigo, mas ele é um radar para me mostrar que eu tenho que ir pro lado oposto. Tá, então, outro passo, viver essa dor. Eu não vou viver essa dor não, dói muito. Dói muito? Você não experimentou? É igual a pessoa que olha um alimento e fala, não, isso eu não quero. Ela nunca experimentou. Aí de repente ela experimenta, ui, não é que é bom mesmo? Então tá, vive essa dor. Vai lá ver se é aquilo tudo mesmo que você estava pensando. Lembra que a mente mente? Vai lá no seu cantinho, vai lá, pega seu sentimento, tristeza. Por que eu tô triste? Qual o primeiro passo para eu ir lá para o rumo de eu ser uma pessoa disposta e animada? Qual o primeiro passo que eu posso dar sem depender de outra pessoa? E por aí você vai descobrindo. Aí você vai dando aquele passo, aí aquele passo você vai sentir outra dor. Aí você pega aquela outra dor. Eu tava triste, mas agora eu tô me sentindo incapaz. Porque eu resolvi dar o primeiro passo, mas eu me senti incapaz. Peraí, então pega essa incapacidade. O que eu posso fazer para ir lá naquele rumo? Para eu me capacitar? Eu posso procurar fazer um projeto, né? Pegar o papel, ver o que eu preciso, pesquisar, ver algum curso, alguma coisa
E assim por diante. Aí você já não está sentindo a tristeza, é outro sentimento. Aí daquele outro você vai passar para outro. E vai passando de um para um, mas só que você vai percebendo que aqueles sentimentos, eles vão passando de nível. Aí eles vão chegando ao ponto da criatividade, da alegria, da disposição. Então você fez uma transição suave. Não 880, mas suave. E o melhor ainda, você conheceu melhor você mesmo e se entendeu naqueles sentimentos que você teve. Você olhou para dentro. Ok? Então, o que vocês sentiram? Vou passar uma tarefa para a próxima vez. A La Jaque falando, gostei de saber que a frustração pode funcionar como um radar. Só depende de como eu enxergo, o significado que eu dou. Muito bem. A Ruth pôr no coraçãozinho. Então, lá também a Ruth falou amei. Então, eu também fiquei muito feliz de estar com vocês. Ok? Então, a tarefa, né, para essa semana, eu gosto de deixar algum exercício, né? Depois vocês me falam também como que foi. Então, o exercício é esse. É vocês olharem, observarem seus sentimentos. Em vez de passar de um para outro, de um espaço muito grande, né? 8 ou 80, em vez de você sair apenas pôr um sorriso no rosto e ir. Não, então o exercício é você não precisar disso. Por quê? Porque você vai trabalhar seus sentimentos. Estou triste? Vou lá. Como que é essa tristeza? Conheça? Não é aquilo que você pensou que era. Ficou tão mais fácil agora. Aí você vai sentindo forte, ok? É isso, gente. Obrigada, Raquel. Ok, eu que agradeço vocês. Então, olha, fiquem com Deus. Boas atividades para vocês. E até a próxima live. Tchau, tchau.